because alone you lose to the disease. And now I finally feel okay and feel like I've got some strength. For some reason, it's obviously because I was on Friends, more people will listen to me. I'm serious, you gotta stop this. Existem filmes, séries e músicas que vão muito além de seu propósito do entretenimento. Às vezes a mensagem por trás daquela obra transcende muito o objetivo comercial e toca o público de um jeito tão profundo que a conexão pessoal é inevitável. Em 1994, uma série começou a rodar sem muita pretensão. Ninguém diria que uma história com 6 jovens adultos, interpretados por atores até então desconhecidos, morando em Nova York, se tornaria um fenômeno cultural e duraria 10 anos com o público pedindo mais. O que tornou Friends uma série tão especial? Essa série conseguiu manter o mesmo elenco do início ao fim, coisa que a maioria das séries não consegue. Desde o começo, a gente tinha o Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey e Phoebe, e eles continuaram firmes e fortes até o fim. Essa série tinha o formato de sitcom e foi criada por David Crane e Martha Kauffman. Ela estreou na NBC no dia 22 de setembro de 1994 e foi incrivelmente até 6 de maio de 2004. Uma das coisas que mais encantou as pessoas era a simplicidade da história, que acontece em torno desses 6 amigos que estão na faixa dos 20 e 30 anos e vivem em Manhattan. And if you let me, I will spend the rest of my life trying to make you feel the same way. Will you marry me? Yes. Friends, ou Friends Like Us, como quase ficou conhecida, ficou viva em diversas imitações que tentaram fazer aí ao longo dos anos, nos diversos DVDs e inbox que foram vendidos e também nas infinitas maratonas da Netflix enquanto a série teve por lá. Isso tudo só aconteceu graças àquela incrível magia da química que existia entre aqueles 6 atores que eram mais desconhecidos que a fórmula da Coca-Cola. Mas a real é que a escolha do elenco não foi nada fácil e a série tomou muitos caminhos diferentes. A série tem números impressionantes, momentos muito marcantes e com certeza se tornou um marco da cultura pop. Isso sem falar que Friends ganhou o coração de muitas pessoas ao redor do mundo de diversas formas. Principalmente porque seus personagens, mesmo em sua simplicidade, faziam com que muitas pessoas se conectassem a eles e se vissem transmitidos dentro daquilo que os caras estavam fazendo na série. Muita coisa rolou nesses 10 anos que a série esteve no ar e também depois. Mas isso é uma curiosidade. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já me dá uma moral, se inscreve nesse botão bem aqui de baixo e quando esse vídeo acabar, já me fala aí qual era o seu Friend favorito. Antes do estouro de Friends, outras 2 séries de comédia já estavam fazendo a terra tremer e deixaram a galera inspirada. Em 1986, o Seinfeld chegou na NBC mostrando a vida do personagem título e seus amigos. E depois, em 1993, apareceu o Living Single na Fox, com uma premissa bem parecida. 6 amigos vivendo juntos num AP no Brooklyn e eles já tinham uma pegada bem similar ao que a gente viu em Friends. Brad Hamilton, pleasure to meet you. Oh, how do you do? Em 1993, Kaufman e Crane começaram a escrever a ideia de um show com nome temporário, Insônia Café. Eles apareceram com essa ideia na Bright e juntos soltaram um rascunho de 7 páginas pro canal NBC. Depois de um monte de rabiscos e altos e baixos no roteiro, inclusive uns nomes alternativos como Six of One e Friends Like Us, a série finalmente ganhou o nome que a gente conhece, Friends. As gravações rolaram nos estúdios da Warner Bros. Da Califórnia. A série teve só 8 semaninhas para montar o Dream Team e eles queriam que fosse um elenco tão variado quanto o que a gente encontra em Nova York. Os produtores queriam diversidade. Ross e Monica, os irmãos da história, ficaram nas mãos dos atores brancos, mas os outros 4 podiam ser qualquer um. A lista inicial de Ellie Keiner tinha um monte de artistas afro-americanos e asiático-americanos. Eles até que estavam bem flexíveis, mas a falta de representação deu uma roubada na série desde o começo. A Mônica deveria ser dura, defendida, cínica e sarcástica. Nessa concepção original, ela seria uma nova-iorquina operária com aspirações de abrir seu próprio restaurante. Eles acharam que seria bem divertido ver uma mulher durona no centro da cidade. Mônica também teria um lado meio materno, cuidando de Rachel e adotando uma gestante que acabaria dando à luz em seu apartamento. Ela sonhava em ser mãe,
mas primeiro se viu em busca de um homem com quem ter filhos. E uma parada bem curiosa sobre o elenco e o número de pessoas que iria ser o protagonista de Friends é que os Friends quase tiveram um 7º amigo. A emissora na época pediu pra galera colocar um cara que fosse um pouco mais velho. Eles estavam com medo que aquela galera mais nova, de 20 e poucos anos, pudesse afastar bastante o público mais velho e atrair só a molecada, só a galera mais adolescente. Por isso eles queriam um cara que fosse um pouco mais experiente, um pouco mais velho, pra que naqueles momentos ali da cafeteria, principalmente, tivesse alguém que fosse mais experiente e pudesse dar uma orientação pra aquela galera mais nova, mas também com o objetivo de conectar um público um pouco mais velho que pudesse se identificar com esse personagem. Só que acabou que isso aí não foi muito pra frente. Essa ideia não necessariamente ia, afundar a série, mas os caras entenderam que isso daí ia meio que tirar o ritmo daquela química que existiria entre os 6 personagens principais. Mas pra poder agradar a emissora, os caras foram lá e criaram o Pat, o policial. O Pat, na verdade, era uma homenagem a um policial mais velho que frequentava o mesmo cinema que alguns roteiristas que estavam trabalhando na série na época. E aí eles trouxeram essa ideia pra ser essa pegada mais madura que iria ajudar a orientar os Friends originais. Eles fizeram um esforço pesado pra escalar esse cara e até chegaram a fazer alguma coisa com ele, mas realmente não deu certo. Ficou bem ruim e aí eles pediram pra NBC esquecer essa ideia, prometendo a eles que se isso fosse colocado de lado, que eles iriam colocar os pais dos protagonistas participando de vez em quando pra dar exatamente essa pegada que eles queriam. E de fato é o que acabou acontecendo, porque a gente tem participação dos pais dos personagens a série toda e sempre pontualmente e muito bem feito, de um jeito bem legal, que ficou muito mais natural que simplesmente colocar um cara mais velho perdido no meio daquela molecada ali. Matt LeBlanc originalmente era pra ser um cara metido a garanhão que se achava demais. Crane Kaufman tinha uma ideia de fazer a Mônica e o Joey serem o casal principal da trama. O Joey, o pegador eterno, ia ser domesticado pela Mônica, que era só amor. Na versão original, o Joey não era bobo como a gente conhece, mas era o tipo mulherengo e moleque da cidade grande. Eles estavam procurando um ator mais pro estilo principal, mas o Crane viu que isso estava deixando o Joey meio sem graça, fora do ciclo de amizade. Nenhum dos atores que testaram conseguiu passar aquele charme que eles queriam. Na hora H, o Joey acabou ficando meio perdido até que o personagem foi se encontrando. O parceiro de quarto do Joey é o Chandler Bing, interpretado por Matthew Perry, o rei da ironia e mestre da autozoação. O Chandler é aquele tipo de personagem que a maioria das pessoas consegue se identificar, principalmente quando tá naquela fase de sair da adolescência e entrar na fase jovem adulta, porque é o tipo de cara que tem muita insegurança e pra se proteger dessa insegurança de não conseguir falar com as pessoas ou resolver às vezes seu próprio problema, ele usa o humor pra tudo. E é uma das melhores características do personagem, porque muita gente se identifica com essa parada aí. I'm not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment? E o irmão mais velho da Mônica, que também já dividiu a casa com Chandler na época da faculdade, é o Ross Geller, interpretado por David Schwimmer, um paleontólogo legal, mas meio inseguro. A produção queria Jennifer Aniston pra ser a Rachel. Ela já tinha gravado vários episódios de outra comédia da CBS. Como ela já tinha gravado muitos episódios de Mud and Truth, a CBS, meio na dúvida, acabou jogando o programa fora. Quando o Warren Litchfield ficou sabendo disso, ele foi correndo falar com o Preston Beckman, da programação da NBC, e deu a ordem pra cancelarem a série. E assim acabaram conseguindo Jennifer Aniston pra ser a Rachel, que vira garçonete no café Central Perk nos primeiros episódios, assim que se muda pro AP da Mônica. Ela entra pro time das amigas solteiras da Mônica, todas na casa dos 20 e poucos anos, como a Phoebe Buffay, que era colega de quarto da Mônica antes. É uma massagista meio fora da caixinha que também gosta de música. Pra galera hoje pode ser meio difícil de entender como era a vida naquela época de estar ali com seus 5, 6 amigos sem nenhuma conexão com a internet ou nada que pudesse distrair a gente, simplesmente tá ali curtindo a companhia do próximo ao lado. E a parada é justamente essa, porque o Friends tem uma parada de falar sobre desconexão e ansiedade que é muito comum a gente quando tá nessa idade. Todo mundo em algum momento passou por esse momento de simplesmente estar com os amigos curtindo o momento sem querer se preocupar com muita coisa, sem saber pra onde a vida vai e na verdade ao mesmo tempo ter um sentimento de ansiedade, de não saber se as coisas vão dar certo, se você não vai acabar um dia sozinho, se você vai ficar rico, se você vai ficar pobre, se você vai ter sucesso na sua carreira profissional. São todos medos e ansiedades que todos nós temos em algum momento da nossa vida. No fim das contas, Friends falava muito sobre isso. Jovens adultos descobrindo a realidade da vida e sem saber muito bem para onde iam. Na verdade, tudo se trata sobre tropeçar no caminho, levantar e continuar até as coisas darem certo. E é muito legal ver isso ao longo da série, porque você vê que os personagens vão amadurecendo e vão se encontrando. Todos eles, ao desenrolar do roteiro, vão atingindo seus objetivos de alguma forma e vão crescendo e amadurecendo.
o que é uma parada comum à vida de todo mundo. Tudo bem que hoje tem umas paradas que ficam meio aéreas pra gente assim, né? Uma galera de 20 e poucos anos morando em Nova York, em Manhattan pra ser mais exato, morando nos apartamentos daquele tamanho que eles moravam e não tendo problemas financeiros, com certeza é meio fantasioso, mas a gente dá um desconto que a gente tá falando dos anos 90 aqui, e a realidade era completamente diferente, a suspensão de descrença também. Então a gente releva esses detalhes e até hoje a série é extremamente atemporal. Em Friends, os personagens encaram um monte de problemas e situações engraçadas, histórias de amor e ainda tem que lidar com a realidade do trabalho. O Joey passa boa parte do tempo tentando conseguir papéis e a Rachel fica correndo atrás de emprego na indústria da moda. Cada um dos 6 amigos tem seus rolos e relacionamentos sérios. A relação de Ross e Rachel é a história que mais se repete. Na terceira temporada, por exemplo, o namoro deles dá início a algumas polêmicas. Rachel acredita que foi traída e termina a relação, o que gera opiniões divididas entre fãs. Ainda hoje, muita gente discute se houve ou não a tal traição. We were on a break! And for the record, it took 2 people to break up this relationship. Ao longo das 10 temporadas, eles estão sempre nessa de namorar, terminar e voltar. A série conta com um monte de participações de peso que aparecem direto. Bruce Willis, Brad Pitt, George Clooney e Julia Roberts são só alguns dos mais de 30 atores que já participaram da série. E para cada episódio de Friends, eram precisas umas 5 horas de gravação. Isso quer dizer que o tempo que eles gastavam filmando uma cena era igualzinho ao tempo de um episódio completo. E o melhor é que em várias dessas situações, eles faziam as gravações na frente de uma plateia de 300 fãs para testar as piadas antes de ir pro ar. A série deu super certo na TV, ficou entre os top 10 da época, só que a cereja do bolo veio na 8ª temporada, quando eles finalmente alcançaram o primeiro lugar. O último episódio foi pro ar em 6 de maio de 2004, e acredite se quiser, mais de 52 milhões de americanos estavam assistindo ao mesmo tempo. Esse final acabou sendo o 5º mais assistido de todos os tempos e o mais visto dos anos 2000. Friends acabou virando um verdadeiro clássico da TV, com direito a um monte de prêmios e elogios. Eles até levaram o Emmy de melhor série de comédia em 2002, na 8ª temporada. A série ainda se colocou em 21º lugar na lista dos 50 melhores programas de TV de todos os tempos da revista Guide, e conquistou o 5º lugar na lista dos 50 maiores programas de TV de todos os tempos da Empire. E cara, Friends foi uma série que simplesmente revolucionou esse formato de fazer comédia. É claro que a gente já tinha algumas séries ali que estavam vindo nesse caminho, né? Como eu citei aqui o próprio Seinfeld, mas é claro que logo depois de Friends, isso daí acabou tomando uma outra proporção. Depois de Friends, a gente teve várias outras séries que tentaram trilhar esse mesmo caminho. Algumas foram super bem sucedidas, como How I Met Your Mother e The Big Bang Theory, já outras não fizeram tanto sucesso, como por exemplo Happy Endings. Mas no fim das contas, aquele formato de amigos morando juntos ou tendo situações próximas, com certeza foi um formato que fez muito a cabeça das pessoas. Mas a grande verdade é que o grande fenômeno que Friends trouxe nunca mais foi o mesmo. Nenhuma série nunca mais conseguiu realmente mexer com a cultura pop da forma como Friends mexeu naquela época. Mesmo que algumas dessas séries tenham feito muito sucesso, o que Friends foi na época foi surreal. A série conseguiu acompanhar o seu elenco por mais de 10 anos, e como eu falei, os personagens foram se desenvolvendo ao longo desse tempo e cada um deles foi chegando ao seu ápice, até que chegou o momento que a série precisava terminar. Além disso, Friends deu uma mãozinha pra galera entrar no mundo do cinema. Esses atores não eram nada conhecidos e a partir da gravação de Friends, todos eles passaram a ter uma oportunidade muito maior, porque simplesmente viraram grandes celebridades. Mas apesar de nem todo mundo ter conseguido explodir depois da série, ali depois da 8ª temporada, o elenco se juntou, deixou algumas diferenças que eles tinham de lado e conseguiram fazer uma pressão na galera para poder tirar $1 milhão por episódio durante a temporada 9 e a temporada 10. A série tava indo tão bem, tava fazendo tanta grana, que o que os caras pedissem, eles iam conseguir. E conseguiram esse cachê aí astronômico que permitiu a eles fazer um belo de um pé de meia depois que a série acabou. Os criadores da série trabalharam pesado no rascunho pro final da série em janeiro de 2004. Crane e Kaufman ficaram de olho nos finais de outras séries de comédia para pegar dicas, vendo o que deu certo e o que não deu. Eles gostaram mais dos finais que ficaram como a série sempre foi, só que escrever o final foi uma missão complicada. Eles não queriam inventar moda ou fazer algo que fugisse do que a série era. As partes mais delicadas do final foram gravadas sem uma plateia e com o mínimo de pessoas possível. O último episódio, que foi ao ar em 6 de maio de 2004, juntou uma audiência de 52 milhões de pessoas, batendo o recorde. Foi a transmissão de entretenimento mais assistida desde o final de Seinfeld de 1998. Depois do final de Friends, a mídia disse que era o fim desse gênero e teve gente que achou que as séries roteirizadas estavam em decadência e que os reality shows estavam tomando conta de tudo. E como a série fez muito sucesso, depois que ela chegou ao fim, muita gente começou a especular se poderia acontecer mais alguma coisa. Será que rolaria um episódio reunion, um filme, mais alguma temporada de reunião? E com isso, muitos boatos começaram a rolar de que haveria possivelmente anos pra frente uma reunião entre os Friends. E aí a HBO em 2020 finalmente confirmou
que a tal especulação sobre a reunião dos Friends realmente iria acontecer, em maio daquele mesmo ano. Só que aí, quando os caras estavam se preparando para poder fazer isso aí acontecer, a pandemia tomou o mundo de assalto e as paradas tiveram que ser todas adiadas. Só que aí, em 13 de maio de 2021, rolou um teaser anunciando que o Friends Reunion de fato ia finalmente acontecer. E aí aconteceu o famoso episódio, aquele onde eles voltam juntos. E aí os fãs puderam matar a saudade na HBO Max desse elenco super especial que marcou a vida de tantas pessoas. How many pages was that letter? 18 pages! 18 pages. Front and back! Front and back is correct! A gente concorda que a série acabou na hora certa. Afinal de contas, os personagens já tinham atingido tudo que eles precisavam fazer para poder amadurecer nas suas vidas e alcançar os seus objetivos. Por isso já não faria muito sentido esticar muito mais de onde a série chegou, que foi uma decisão bem acertada da direção, que não fez uma coisa ser exprimida de maneira ruim que desse uma barriga na série só para poder ganhar mais grana. Apesar de que eu acho que chegando ali entre a 9ª e a 10ª temporada, teve muita coisa desnecessária que aconteceu que não precisava ter acontecido, né? Como por exemplo o relacionamento entre a Rachel e Joey, que foi simplesmente sem noção. Vamos combinar que foi uma parada ali bem forçada e não tinha necessidade nenhuma de ter acontecido, né? Mas esse é o exemplo do que acontece quando você estica demais a série e já não tem muito mais pra onde ir. Começa a rolar essas coisas que não fazem muito sentido. Então a galera entendeu, não, gente, ó, já chegamos aqui num tamanho legal pra série, já tá tudo resolvido, todo mundo amadureceu, cresceu, desenvolveu, tá na hora de acabar com a série. Doa quem doer, vamos deixar o gostinho de quero mais e a história se fecha bonitinha. Mas apesar do sucesso absurdo que Friends fez ao redor do mundo, nem todos os atores protagonistas conseguiram realmente usufruir desse sucesso. O ator Matthew Perry passou por altos e baixos em sua carreira. Em 1997, ele deu entrada em uma reabilitação por causa de um vício em analgésicos. Em 2000, ele foi parar no hospital com uma pancreatite, que é uma inflamação que pode ser culpa do abuso de álcool e drogas. O vício dele causou um monte de problema em 2018, incluindo pneumonia, um colo explodido, que foi um momento crítico com direito a suporte vital, 2 semanas apagado em coma, 9 meses usando uma bolsa de colostomia e uma dúzia de cirurgias no estômago. Quando o Matthew apareceu na reunião dos Friends, o que a galera relatou é que o clima não estava realmente muito bom e que ele tinha passado um bom tempo morando em um hotel praticamente sozinho e raramente ele saía de lá. E com todo esse quadro e todo esse histórico bem triste, aos 54 anos em 2023, a gente acabou perdendo o Matthew, nosso eterno Chandler Bing, que acabou falecendo. A morte dele foi confirmada pelo capitão Scott Williams. Não se sabe exatamente o que aconteceu. O corpo de Perry foi encontrado em uma banheira de hidromassagem. Socorristas foram ao local, atenderam uma pessoa que sofreu uma parada cardíaca. No local não haviam drogas nem indícios de crime. A equipe de socorristas considera a possibilidade de afogamento. A gente agora só pode lembrar do Matthew com muito carinho. Ele interpretou um personagem que fez a gente rir e chorar por anos a fio dentro de Friends. Como eu disse no início do vídeo, um personagem que faz muita gente se identificar com ele, que tinha suas inseguranças, tinha os seus medos e escondia tudo isso por trás de um grande humor. Assim como o Chandler Bing, possivelmente o Matthew era a mesma pessoa que ele estava interpretando. Um cara que tinha seus problemas, tinha suas fragilidades, mas atrás daquele ator tinha um cara muito legal que fazia a gente rir o tempo todo e ia conseguir ser profissional a ponto de estar à frente daquele personagem e não deixar isso transparecer de maneira nenhuma. Because alone, you lose to the disease. And now I finally feel okay and feel like I've got some strength. For some reason, it's obviously because I was on Friends, more people will listen to me. Surpreendentemente, Friends conseguiu durar 10 temporadas e nesse meio tempo se reencontrou várias vezes, com um roteiro que não gerou polêmicas com o politicamente correto, mesmo que haja algumas coisas ali que até hoje gerem alguma conversa, não foi um roteiro que necessariamente envelheceu mal, como por exemplo, muitas pessoas reclamam de um pouco de gordofobia quando falam da história da Mônica, mas mesmo esse caso é retratado como um problema pesado na vida da Mônica lá atrás e tratado com muito respeito ao longo da série, mesmo que alguns momentos sejam momentos engraçados. A série envelheceu muito bem nesse sentido e não tem nenhum problema hoje de assistir ela e ter algum viés contrário à nossa realidade social. E talvez por isso a série tenha se reencontrado tantas vezes. Com esse roteiro mais inocente, mais lúdico, muitas pessoas que nem eram nascidas na época são fãs assíduos da série agora, nesse momento. Então descobriram toda aquela história só nesse momento. O que prova que a história de Friends foi feita de um jeito muito atemporal e que provavelmente vai durar muito tempo ainda. A série envelheceu muito bem, né?
No fim das contas, Friends é uma série sobre dar um abraço no seu amigo. É sobre aquela coisa de você não saber muito bem pra onde você tá indo, nem muito bem o que você tá fazendo. É meio que ir andando com o carro e trocar o pneu com ele em movimento, que de fato é uma parada que rola nas nossas vidas. A série também fala muito sobre aquela coisa doida da família de sangue e dos amigos que você conhece ao longo da vida que se tornam a sua família também. Afinal de contas, muitas pessoas abrem mão de fazer terapia quando elas descobrem que tem amigos perto delas que podem ajudar elas a entender quem elas são de verdade. E no fim das contas tem até um romance no ar, tem um final feliz, tem uma parada que a gente gosta de assistir naquele encerramento, que é de entender que a gente amadurece em algum momento, que a gente fecha algumas portas, mas que as amizades reais sempre vão estar lá. Em algum momento da vida você deu adeus para aquele seu amigo que você já não vê mais há muito tempo, mas você sabe que se a amizade é real, ela tá lá até hoje. E talvez seja por isso que Friends tá aí até hoje e a sua relevância continua muito grande. É uma série que, apesar de toda a parte lúdica, que seria uma ficção bem forçada pro tempo de hoje, continua a conversar muito de forma humana com todos nós que assistimos ela. E por isso talvez tenha feito tanto sucesso. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que a sua esteja sanada. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu! Wait a minute. Wait a minute.